Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos períodos mais complexos e, sem dúvida, mais impactantes da história brasileira, o Estado Novo. Uma era cheia de contradições, onde ditadura e modernização caminharam lado a lado. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Como que pode um regime que acabou com as liberdades ser o mesmo que construiu as bases industriais que transformaram o Brasil? Para entender esse paradoxo, a gente precisa voltar lá para 1937. É isso mesmo. Tudo começa com um golpe. Em 1937, Getúlio Vargas simplesmente rasga a Constituição, fecha o Congresso Nacional e se instala como ditador. Ali, nasceu uma nova e conturbada era política no país. Essa linha do tempo ajuda a gente a se situar. Então temos o golpe em 1937, que dá o pontapé inicial. Depois, o auge do projeto de modernização, com a criação da CSN em 41 e da CLT em 43. E, por fim, a queda, em 1945. Vamos olhar mais de perto cada um desses momentos. O nome oficial do regime era esse: Estado Novo. Ele foi estabelecido com uma nova Constituição que rapidamente ganhou o apelido de A Polaca. E esse apelido não foi à toa, viu? Ela era abertamente inspirada em modelos autoritários e fascistas que estavam crescendo na Europa naquela época, como o da Polônia. E o que isso significou na prática? Bom, basicamente, o fim da democracia. O Congresso foi fechado, todos os partidos políticos foram extintos e as eleições, claro, suspensas. Todo o poder do Estado foi parar nas mãos de uma única pessoa, Getúlio Vargas. Ok, mas fica a pergunta: como um regime assim consegue se manter de pé? O Estado Novo se apoiava em dois pilares muito claros. De um lado, a propaganda massiva e do outro, a repressão implacável. E a principal ferramenta para isso era o DIP, o famoso Departamento de Imprensa e Propaganda. Pensa num órgão que controlava tudo: jornais, rádio, cinema, teatro. A missão era bem simples: calar qualquer crítica e garantir que só a versão oficial do governo fosse ouvida. E essa propaganda era pesadíssima. Ela foi responsável por construir a imagem de Vargas como o pai dos pobres, o grande protetor da nação. É um exemplo clássico de culto à personalidade, uma tática essencial para sustentar regimes autoritários. Só que por trás dessa fachada de benevolência, a realidade era brutal. Opositores políticos, fossem eles comunistas, intelectuais ou qualquer pessoa considerada subversiva, eram vigiados, presos e, em muitos casos, torturados pela polícia política do regime. O controle ia tão longe que chegava até nos sindicatos. Através do que ficou conhecido como peleguismo, o governo basicamente indicava líderes sindicais dóceis que, na prática, impediam greves e manifestações. Era um jeito de criar uma paz social, mas uma paz imposta, controlada pelo Estado. E essa imagem aqui resume perfeitamente a grande contradição da época. De um lado, repressão, controle, censura; do outro, modernização, progresso, indústria. Um regime que suprimia a liberdade com uma mão, enquanto, com a outra, construía as bases de um Estado industrial moderno. E é exatamente aqui que a gente mergulha de cabeça na grande contradição do Estado Novo. Porque, ao mesmo tempo em que reprimia, o regime botou para rodar projetos muito ambiciosos para modernizar a economia do Brasil, que até então era, na sua maior parte, agrária. E o ano de 1941 é um marco nisso tudo. Foi quando o governo criou a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Pela primeira vez, o Brasil começaria a produzir aço em larga escala, um passo que é simplesmente fundamental para qualquer processo de industrialização. E não parou por aí não. Seguindo essa mesma lógica, surgiram outras gigantes estatais, como a Companhia Vale do Rio Doce e o Conselho Nacional do Petróleo. O objetivo era muito claro: explorar as riquezas do país para diminuir a dependência de nações estrangeiras. Era um projeto fortemente nacionalista. E aí, em 1943, veio talvez o legado mais duradouro e conhecido do período: a consolidação das leis do trabalho, a famosa CLT. Ela unificou vários direitos, como férias e salário mínimo. Foi um avanço social inegável, mas também serviu como uma poderosa ferramenta política que ajudou a fortalecer ainda mais a imagem de Vargas como o pai dos pobres. Certo, mas então, se o regime era tão poderoso e centralizado assim, como é que ele acabou caindo?
A resposta, em grande parte, está na Segunda Guerra Mundial. O Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados para lutar contra o fascismo na Europa. Isso criou uma contradição que ficou impossível de sustentar. Soldados brasileiros morrendo pela liberdade lá fora, enquanto o país vivia uma ditadura aqui dentro. Pois é, com o fim da guerra e a vitória dos aliados, a ditadura no Brasil ficou sem sustentação. A pressão interna, tanto da sociedade quanto dos próprios militares que estavam voltando da Europa, se tornou imensa. E em 1945, Vargas foi forçado a renunciar, colocando um ponto final no Estado Novo. Então, vamos amarrar as pontas e resumir os pontos principais desse período tão marcante. O legado do Estado Novo, portanto, é essa mistura. Foi um período nacionalista, mas repressivo. Promoveu a modernização industrial, mas isso teve um custo altíssimo, as liberdades. Essa combinação de autoritarismo e desenvolvimento deixou marcas muito profundas no Brasil. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje, não só na história do Brasil, mas na de muitos outros países. O progresso econômico pode, em algum momento, justificar a ausência de liberdade? A experiência do Estado Novo mostra que não existe uma resposta fácil para essa questão. Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.